Tem uma quarta propriedade que está ligada a essas condições de conservativo. Teorema. Suponha que o F é um campo de classe, e eu vou daqui a pouco perguntar para vocês que classe que eu tenho que escrever. Vocês vão me responder essa pergunta. Um campo que vai ter alguma propriedade. F conservativo implica hot nulo. Lembra do rotacional que eu fiz na aula passada? O rotacional de um campo conservativo é nulo. Todo campo conservativo tem rotacional nulo. Então esse é outro critério para saber se um campo é conservativo ou não. Calcula o hot. Se der diferente de zero, ele é conservativo? Não. Mas não é suficiente, nós vamos responder em seguida. É só uma implicação. Então, por que conservativo implica hot nulo? O que é o hot mesmo? Hot de um campo, a gente desenvolve por um determinante. Falei isso na aula passada. IJK, as derivações parciais. Na aula passada eu simplesmente disse que isso não fazia muito sentido, era uma indicação de uma possível derivação. Dá para dar um sentido rigoroso para isso, mas aí vai para um contexto mais sofisticado. Isso chama-se um operador diferencial. Um operador é uma função que atua sobre funções. Você calcula sobre uma função. Isso aqui é o operador que você aplica sobre uma função e ela faz o que com a função? Deriva em relação a x. Então ele é chamado operação derivação parcial. E aqui a gente põe P, Q, R, isso é a definição de rotacional. Vocês estão me acompanhando? Agora, suponha que ele é conservativo. O que quer dizer que o campo é conservativo? Que ele é gradiente? Então, quem que é P, quem que é Q e quem que é R? São derivadas parciais, porque é o gradiente de alguém. Então, isso é exatamente igual IJK del x, del y, del z, os operadores de diferenciação, e o F é del φ, del x, o Q é del φ, del y, e o R é del φ, del z, onde φ é a função potencial, que eu, por hipótese, sei que existe porque o campo é conservativo. Então ele é gradiente de alguém, justamente F, P, Q e R são as derivadas parciais de uma função potencial. Agora eu vou escrever só o primeiro pedaço, os outros dois são iguais. O que acontece aqui? Como é que eu desenvolvo esse determinante? Na direção I. Olha o determinante que aparece na direção I. Deriva em relação a y, del φ, del z. Então fica del y de del φ, del z. Menos, deriva em relação a z, o del φ, del y. Menos del z do del φ, del y. Isso é o que aparece na direção I. E coisas análogas na direção J e na direção K do rotacional. Agora, olha para direitinho isso que está dentro desse primeiro parênteses aqui. Del y, del φ, del z e del z, del φ, del y. Como é que chamam isso? São derivadas parciais mistas, de ordem 2. É a segunda derivada parcial trocando a ordem. X, y, z, y. Tem um teorema sobre isso. Alguém se lembra do nome do teorema? O nome você não lembra, mas o que o teorema diz? Que se for de classe C2, que se as segundas derivadas forem contínuas, esses dois objetos são iguais. Teorema de Schwartz, exatamente. Isso é um teorema lá de um cálculo anterior também. Então, pelo teorema de Schwartz, isso é zero. Se o campo for de classe C2.
Então, se o meu campo for de classe C2, conservativo implica hot nulo. Exemplo. Eu usei esse campo na aula passada. Vocês lembram desse campo? Simplésimo. Aquele que eu usei como vetor, que eu imaginei que se ele fosse o campo de velocidades, eu teria um fluido escoando de tal forma que as partículas andariam em linhas retas, ascendentes ou descendentes. Lembram desse exemplo da aula passada? Trajetórias seriam retilíneas. Mas nós calculamos o hot desse campo justamente para ajudar a interpretar o rotacional como rotação em torno do ponto. E quanto é que deu o hot desse campo? É muito simples. O hot de um campo plano é del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. O del Q, del X é 1, o del P, del Y é 0, então isso é K, isso é diferente de 0. Não é o vetor nulo. Conclusão. Qual é a conclusão, turma? O campo V não é conservativo. Para ser conservativo tem que ter hot nulo. Vou fazer um comentário aqui juntando o exemplo anterior e o exemplo atual. Tem duas maneiras de você perceber que um campo não é conservativo. Duas maneiras de perceber que um campo não é conservativo. Uma é calculando o hot. Se você calcular o hot e é diferente de 0, imediatamente você pode parar que ele não é conservativo. Certo? A outra é tentar calcular a potencial fazendo esse sistema com duas equações com as duas derivadas parciais. Trabalha no processo de faz a primitivação em y, deriva, compara com outro, ou faz a primitivação em x, a ordem não importa, compara com o outro e conclui que não dá para resolver o sistema. Ou seja, que não existe a função φ que satisfaz as duas equações simultaneamente. Também aí você conclui que ele não é conservativo. São duas maneiras de concluir que ele não é conservativo. Estamos juntos? Tem mais, mas essas duas são importantes. Próxima pergunta. Vale a recíproca desse teorema? Hot nulo implica conservativo? Não. Essa observação é importantíssima. Quem é o exemplo de campo que mostra que isso está errado? Aquele campo importantíssimo que eu disse na próxima aula que ia aparecer em todas as aulas e que ele é assim um campo fundamental, um campo que chama-se dθ. Ele tem um nominho particular, derivação de ângulo. Esse campo, que é parecido com aquele do logaritmo, mas não é o mesmo, é fundamental vocês nunca confundirem. O campo que eu estou querendo falar é o menos y, x2 mais y2 na direção i, mais x, x2 mais y2 na direção j. Isso é a mesma coisa que escrever com par ordenado. Eu uso as duas notações, tanto faz, é bom dominar as duas. O hot desse campo nós calculamos na aula passada. Já foi calculado. E como é que eu sei que ele não é conservativo? Alguém se lembra como é que mais que a gente fez com ele nas aulas anteriores? Eu sei que ele não é conservativo. Ele tem hot nulo, mas não é conservativo. O que mais que eu calculei com ele? Eu calculei a integral sobre uma curva fechada. Eu calculei a integral sobre a circunferência. E vocês lembram quanto deu? 2π. Então ele não é conservativo porque ele não satisfaz a propriedade 3. Eu calculei na aula passada o hot, deu 0. E eu calculei na aula passada também a integral desse campo
sobre a circunferência x2 mais y2 igual a A2 no sentido anti-horário. E isso deu 2π, diferente de zero. Isso quer dizer que f não satisfaz 3, a propriedade 3. A propriedade 3 diz que a circuitação é zero. Acabei de dar um exemplo em que a circuitação não é zero. Portanto, ele não satisfaz 3, não satisfaz nem 2, nem 1 e não é conservativo.